Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Sérgio Sarkis e você está no nosso canal de raciocínio lógico e matemático. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre os tais quantificadores lógicos. É frequente aparecer isso nos editais que falam em raciocínio lógico, principalmente raciocínio lógico proposicional. Dentro da lógica, nós temos algumas palavrinhas que têm a função de quantificar. Quais são essas palavras? Todo, toda, todos, nenhum, nenhuma, ninguém, algum, existe, pelo menos um. São palavras utilizadas para dar uma ideia de quantidade. Por exemplo, na alternativa letra A, a gente fala assim: todo político é corrupto. Então eu estou usando a palavrinha todo para quantificar alguma coisa. Na letra B, eu digo assim: nenhuma questão foi anulada. Então, nós estamos usando a palavrinha nenhuma para quantificar que, de todas as questões da prova, nenhuma delas foi anulada. Algum aluno não compareceu. Então, o quantificador aí é o algum. Existe número par primo. Muito bem. Com esses tais quantificadores lógicos, nós podemos criar vários tipos de exercícios. Um deles, que é muito comum aparecer nas provas, é o examinador pedir para você negar proposições que utilizem os tais quantificadores. Então ele vai te dar uma proposição, como por exemplo essa que está aparecendo na letra A. Todo político é corrupto. Então ele me dá essa frase, todo político é corrupto, e pede que você faça a negativa dessa frase. Como também nenhuma questão foi anulada, nós podemos negar essa frase. Algum aluno não compareceu, podemos criar a negação dela também. Existe número par primo, a mesma coisa. Então, uma das questões que cai com frequência em prova é pedir que você construa a negação de proposições que utilize os tais quantificadores lógicos. Então é isso que nós vamos ver nessa aula, ok? Muito bem. Vamos começar pelo caso mais fácil, pelo caso mais tranquilo. Então, suponha que eu tenho uma frase começando por nenhum. Qual é a regrinha que eu tenho que usar? Qual é a regra que eu uso para negar uma frase que comece por nenhum? Muito simples. É só você substituir a palavrinha nenhum por algum. Então, você pega a frase original e substitui a palavra nenhum por algum. Por exemplo, digamos que ele tenha dito assim: nenhum caso foi julgado. Essa seja a minha proposição original. Muito bem. Eu quero negar essa frase. Então a regra diz assim: substitua por algum. Então eu vou pegar a palavra nenhum e vou substituí-la por algum. E eu copio o restante da frase. Algum caso foi julgado. Pronto. Simples assim. Se eu quiser construir negação de proposição que comece por nenhum, é só substituir a palavra nenhum por algum. Aqui uma observação importante. A palavra algum tem o mesmo significado que a palavra existe. Dizer algum é o mesmo que dizer existe. Então a resposta pode parecer: algum caso foi julgado, ou então existe caso que foi julgado, e ainda uma terceira opção, que seria dizer pelo menos um caso foi julgado. Porque pelo menos um, eu parto de um. E a partir do momento que existe um, existe alguma coisa ou algum. Então fica ligado nisso, tá? Todas as vezes que a proposição começar por nenhum, eu construo a sua negação substituindo a palavra nenhum por algum, ou por existe, ou pelo menos um. Então esse é o caso A, quando a frase começa por nenhum. Aqui uma observação importante. Se fosse nenhuma, eu substituiria por alguma. E se fosse ninguém, eu substituiria por alguém. Por exemplo, quando eu disser assim: nenhuma regra foi cumprida.
Se eu quiser fazer a negação dessa frase, eu vou trocar o nenhuma por alguma. Alguma regra foi cumprida. Ninguém gosta de mim. Se eu quiser fazer a negação dessa frase, eu troco ninguém por alguém. Alguém gosta de mim. Perfeito? Muito bem. Vamos para o caso letra B. O caso letra B é quando a proposição começa por todo ou por toda. Por exemplo, todo o dinheiro foi sacado da conta. Então, o examinador vai te dar essa frase e vai pedir que você construa a negação dela. Então, como é que eu faço para construir a negação de uma frase que começa pelo todo? Tá? Então, está começando pelo todo. Então, a regra diz assim: substitua por algum e negar o verbo. Então, agora tem uma coisinha a mais em relação ao caso anterior. Quando começava por nenhum, eu trocava por algum e copiava o restante da frase. Agora, a regra diz assim: substitua por algum, mas negue o verbo. Então, por exemplo, todo o dinheiro foi sacado da conta. Então, a regra diz assim: substitua o todo por algum. Então, no lugar do todo, eu vou colocar algum. E vou negar esse verbo. Esse verbo é o verbo ser. Então, no caso foi, eu vou substituir por não foi. Então, a resposta fica: algum dinheiro não foi sacado da conta. Então, observe como é que a gente faz para negar a frase que começa por um todo. Troco por algum e nego o verbo. Lembrando que no lugar do algum, eu posso colocar existe. Existe dinheiro que não foi sacado da conta. Ou posso ir mais além. Eu posso substituir por pelo menos um. Pelo menos um dinheiro não foi sacado da conta. Mas não fica muito legal nesse caso falar pelo menos um dinheiro, né? Perfeito? Então, recapitulando. Quando a frase começa por nenhum, eu troco por algum. Quando a frase começa por todo, eu troco por algum, mas eu nego o verbo. E aqui vale aquela ressalva, né? Se for toda, eu coloco alguma. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Vamos em frente. Agora eu estou fazendo o contrário. Eu estou te dando uma frase do tipo: algum candidato foi eliminado da prova. Como é que eu faço para negar proposições que começam por algum? Então, se você usar um pouquinho da lógica, você vai entender agora a resposta, que é muito simples. Vamos recapitular um pouquinho. No item A, eu trocava nenhum por algum. Então, a negação de nenhum é algum. Logo, a negação de algum volta a ser nenhum. Então, a primeira possibilidade de resposta é eu trocar o termo algum por nenhum. Se a negação de nenhum é algum, a negação de algum volta a ser nenhum. Essa é a primeira possibilidade de resposta. Mas existe uma segunda possibilidade, porque quando nós analisamos o caso B, nós lembramos o seguinte, que a proposição começa por todo, eu também troco por algum, só que eu nego o verbo. Logo, se eu quiser pegar essa frase, algum, e voltar ela para todo, não tem problema, desde que eu negue o verbo. O verbo foi, passa a ser não foi. Então, é muito importante que você faça essa análise. Nenhum vira algum. Algum volta a ser nenhum. Todo vira algum, mas nega o verbo. Algum volta a ser todo, negando o verbo. Perfeito? Tranquilo, né? Muito bem. Vamos para agora um último caso, que é negação de sentenças matemáticas. Então, isso aqui é uma coisa muito importante, apesar de não cair com frequência em prova, mas ela está dentro do conteúdo. É que os examinadores ainda não se deram por conta que esse tipo de sentença é importante dentro da lógica. Eu quero negar sentenças matemáticas. Por exemplo,
Eu quero pegar a frase 2 mais 3 igual a 7, a proposição 2 mais 3 igual a 7. Eu quero negar essa frase, eu quero negar essa proposição. Ora, senhores, a negativa de igual passa a ser diferente. Então, quando eu tenho a proposição 2 mais 3 é igual a 7, a sua negação passa a ser 2 mais 3 diferente de 7. Porque aquilo que não é igual é diferente. Vamos ver um segundo exemplo. 6 maior que 10. Você deve estar pensando assim, pô, mas 6 não é maior que 10. Mas eu não estou entrando nesse mérito. Eu estou te dando uma proposição que diz que 6 é maior que 10. E eu quero negar essa proposição. Ora, dentro da lógica, aquilo que não é maior é porque ele é menor ou igual. Então a negação de maior passa a ser menor ou igual. Outro exemplo. 9 menor ou igual a 3. Agora eu quero negar menor ou igual. A negativa de menor ou igual é maior. Vamos pegar um exemplo bem típico, bem prático da gente entender. Quando você vai ao cinema e está escrito assim, que o filme é proibido para menores de 18 anos, então se ele é proibido para menores de 18 anos, ele será permitido para pessoas que têm 18 anos ou mais. Então, se ele é proibido para menor de 18, é porque ele é permitido para 18 ou mais. Ok? Então, recapitulando. A negação de igual é diferente. A negação de maior passa a ser menor ou igual. A negação de menor ou igual passa a ser maior. Vamos ver um exemplo prático. Construa a negação da seguinte proposição. Todo x, tal que, essa barrinha invertida aqui, essa barrinha inclinada, significa tal que, x mais 3 seja menor que 5. Então eu quero negar essa frase, eu quero negar essa proposição. Ora, senhores, se a proposição começa pelo todo, a regra estabelece que eu transformo todo em algum, eu transformo todo em existe, e aí eu tenho que negar o verbo. Só que essa sentença aqui não é uma sentença na língua portuguesa, é uma sentença matemática. Então aqui eu não digo que eu vou negar o verbo, eu vou negar a propriedade. A propriedade é que o número seja menor que 5. Ora, a negação de menor igual, a negação de menor passa a ser maior igual. Então eu vou trocar o todo e o menor, respectivamente, por existe um x tal que x mais 3 seja maior ou igual a 5. A negação de todo vira algum, ou existe, e a negação de menor vira maior ou igual. Ok? Então é muito importante que você tenha essas regrinhas na tua cabeça para que você possa pegar a questão e responder ela em questões de minuto. Questões como essa são questões diretas. O examinador vai te dar uma proposição do tipo nenhum, do tipo todo, do tipo algum, e vai pedir que você construa a negação dela. Então, é só você encaixar a regrinha e correr para o abraço. Olhar nas alternativas, você vai encontrar uma delas. Ok? Para a gente fechar o nosso conteúdo, nunca caia nessa seguinte pegadinha. A negação de nenhum não é todo. A negação de todo não é nenhum. Quando a frase começar por nenhum e o examinador pedir a negação, já pode eliminar qualquer alternativa que fale em todo. Da mesma forma, se a frase começar por todo, você já pode cortar qualquer alternativa que comece por nenhum. Não caia nessa pegadinha. Negativa de todo não é nenhum, negativa de nenhum não é todo. Ok? Você agora vai fazer uma série de exercícios aplicando esse conteúdo. Espero por vocês. Tchau, tchau.